Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje com um tema especial. Vai tocar o nosso coração, com certeza. E aí, como está a sua família? Como está a sua casa? Eu espero que estejam todos bem, mas se por acaso estiverem passando por alguma situação difícil, eu quero dizer que nós vamos orar por você daqui a pouco, no final do tema de hoje. Está bem? Bom, lembre-se que o Arena está nas redes sociais. Você pode seguir o Arena, é só você colocar, em qualquer rede social, você colocar a Arena do Futuro. No caso do Facebook, facebook.com, você já sabe, /Arena do Futuro, o Twitter, @Arena do Futuro, o Instagram também. Agora, se você quer fazer um curso bíblico, um curso completo da Bíblia, totalmente grátis, é como se fosse um curso de teologia para pessoas que estão começando. É uma forma de abrir esse caminho, entendeu? Você pode fazer um curso bíblico conosco. Nós temos tudo isso para você de graça no nosso canal do YouTube, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todo esse material. Você pode ver, fazer o curso, pode enviar para o seu amigo, quem sabe compartilhar com seus amigos, ou você mesmo pode evangelizar os seus amigos. Tudo isso é para ajudar na caminhada cristã, tá bem? Outro detalhe importante, nós estamos com o Arena na TV, na internet e no rádio. Então aqui vai um abraço para todo o pessoal da Rádio Novo Tempo e das demais rádios que acompanham, que multiplicam, que transmitem o Arena do Futuro. Outro detalhe importante, fique atento no Facebook do Arena, porque de vez em quando a gente faz uma live, de vez em quando a gente faz isso no Brasil, de fora do Brasil. Recentemente eu fiz de Washington, foi maravilhoso. Obrigado porque você nos acompanhou. E agora eu quero dizer que o tema de hoje é o poder da palavra. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados com a palavra de Deus na mão para você saber o poder dessa palavra. Eu creio que você está preparado para o tema de hoje e esse tema é muito importante para cada um de nós. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo em Apocalipse capítulo 22, agora o verso 7, que diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Interessante. Aqui nós temos duas citações importantíssimas. A primeira, Jesus fala assim, eis que venho sem demora. Essa é uma citação importante. A segunda diz assim, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bom, guardar as palavras da profecia desse livro. Como é isso? Bem, a palavra de Deus tem poder. Se você vai para Romanos 1, verso 16, sabe o que está dizendo lá? Romanos 1, vamos lá. Romanos 1, 16. Olha só que texto impressionante esse daqui. Aqui está Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim, aqui está o 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto diz que o Evangelho tem poder. Na verdade, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Eu creio nessa palavra. E sei que você crê também. Quando a gente lê que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para salvar, você vai para Gênesis, por exemplo, e você vai ver que em Gênesis, Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele falava assim, haja luz, e havia luz. Ele disse, produz a terra ervas verdes, e a terra produziu. Ele ia falando e as coisas iam acontecendo. Veja o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho. Quando você vai para o Novo Testamento, você descobre o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Jesus veio à terra e Jesus dizia para o paralítico, por exemplo, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantava e andava. Jesus dizia para o leproso, fica limpo, e ele ficou limpo. Jesus disse ao cego, vê, e o cego viu. Jesus disse a Lázaro que estava morto, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio, ressuscitou. Então veja, a mesma palavra poderosa usada na criação
é a mesma palavra poderosa usada na redenção. Agora, observe isso daqui. Observe João capítulo 1, João 1, versículos de 1 a 3. Olha que texto incrível isso daqui. Diz assim, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E o verbo, ou a palavra, estava com Deus. E o verbo, ou a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verbo, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, da palavra. Sem ele, sem o verbo, ou a palavra, nada do que foi feito se fez. Veja agora o verso 14, João 1,14. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto mostra que o verbo, ou a palavra, se fez carne. E aí você e eu não duvidamos de que a Bíblia está falando de Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Lá no começo, quando Deus falou assim, haja luz e houve luz, haja isso e houve isso, significa que Jesus estava na criação, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. E significa também que quando Jesus veio à Terra, ele era a própria palavra de Deus. Jesus é o próprio Evangelho, é o próprio verbo. Quando eu digo assim, eu vou pregar a palavra, eu estou dizendo assim, eu vou falar sobre Jesus. Entendeu? Agora, o texto aqui de João nos faz entender o texto lá de Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse também foi escrito por João, o mesmo João aqui. Só que o texto do Apocalipse, ele foca na profecia. Vamos voltar ao texto. Apocalipse 22, versículo 7. Veja, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Deus está nos chamando a entender melhor a palavra dele, especialmente a palavra profética. E a palavra profética, ela tem algo assim a mais. Por quê? Porque a palavra profética fala do que vai acontecer no futuro. Esse é o ponto. E é por isso que queremos focar nesse assunto agora. O texto bíblico diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Em outras palavras, você precisa estudar a profecia. Você precisa gastar tempo estudando as profecias, para que você possa entender o que vai acontecer no futuro. Veja o que diz, por exemplo, Amós capítulo 3. Amós está no Antigo Testamento e nós vamos considerar o capítulo 3 desse livro. Aqui está Amós 3, verso 7. Olha que texto importante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O texto é claro. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando a Bíblia fala bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, significa aquele que descobre o segredo de Deus. E o segredo de Deus é revelado nas profecias. Guardar as profecias significa estudá-las, significa entendê-las, significa conhecê-las. Assim você está guardando as palavras da profecia. Guardar significa entender e obedecer. E eu agregaria algo mais, e compartilhar com outras pessoas. Você já parou para pensar nas profecias bíblicas? Por exemplo, pega o livro do Apocalipse. O que é que diz Apocalipse 1, capítulo 2 e capítulo 3? Esses 3 primeiros capítulos do Apocalipse, eles mostram as 7 fases do cristianismo. As 7 fases. Os 3 primeiros capítulos tratam disso aí. E quando você vai então para o capítulo 4, capítulo 5, e você vai avançando um pouquinho mais, você vai ver a revelação do trono de Deus, a revelação do céu, praticamente. Quando você vai para o capítulo 7, você encontra Deus protegendo a humanidade e dando um tempo para que as pessoas se arrependam e se convertam. Apocalipse 7, de 1 a 3. Quando você continua no capítulo 7, você tem uma revelação sobre os 144 mil. E aí você vai para o capítulo 8, capítulo 9, e você vai vendo então, não somente as 7 igrejas nos capítulos iniciais, como também os 7 selos e as 7 trombetas, na sequência dos capítulos do Apocalipse. Até você chegar ao capítulo 10, por exemplo. O capítulo 10 do Apocalipse mostra o livrinho aberto,
quando Deus diz para João, toma e come, mostrando exatamente a grande decepção que aconteceu em 1844. Quando muitas pessoas esperavam a volta de Cristo e ele não veio e houve uma grande decepção. Mas o mesmo capítulo 10 anuncia que deveríamos continuar pregando a todas as pessoas da terra. Quando você vai para o capítulo 11 de Apocalipse, você descobre uma perseguição à Bíblia. Você descobre uma alusão à Idade Média, uma alusão a uma perseguição às duas testemunhas. As duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento. Quando você vai para o capítulo 12 de Apocalipse, você descobre a igreja verdadeira. Você descobre o grande conflito entre o bem e o mal, mas você descobre que ali está a igreja verdadeira. Quando você vai para o capítulo 13, você descobre duas bestas, ou seja, dois poderes humanos dirigidos por Satanás, que luta contra o povo de Deus. Quando você vai para o capítulo 16, você vai para o capítulo 14 primeiro, você encontra 3 mensagens angélicas que devemos levar para o mundo inteiro para que as pessoas não adorem a besta, mas adorem o Criador dos céus e da terra. Quando a gente vai para o capítulo 15, Deus começa a mostrar a vitória do povo de Deus. Quando você vai para o capítulo 16, você vê a justiça de Deus, as 7 pragas, Deus fazendo justiça, Deus manifestando toda a sua justiça. Quando você vai para o capítulo 17, você descobre uma artimanha de Satanás, uma contrafação da igreja verdadeira. O capítulo 17 é uma tentativa de confrontar ou de confundir o Apocalipse 12. Porque o Apocalipse 12 mostra a igreja verdadeira, enquanto que o capítulo 17 mostra a igreja falsa. A mulher do capítulo 12, que representa a igreja verdadeira, é uma mulher pura e fiel, enquanto que a mulher do capítulo 17, que é a igreja falsa, é uma prostituta. Quando você vai para o capítulo 18, Deus anuncia que o evangelho vai iluminar o mundo inteiro. Aí você vê no capítulo 18 o poder da palavra, o poder da profecia, porque diz que Deus vai fazer um chamado ao mundo inteiro, dizendo, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Ou seja, o evangelho vai alcançar toda a terra. É isso que diz o capítulo 18, em resumo. Quando você vai para o capítulo 19, você começa a ver o júbilo no céu. Você começa a entender sobre o verbo de Deus, esse assunto que eu mencionei de João capítulo 1, o verbo de Deus, o júbilo no céu. Você vai encontrar a grande ceia das bodas do Cordeiro. O capítulo 19 é um chamado de Deus para que as pessoas se entreguem definitivamente e se preparem para a ceia das bodas de Cristo. Impressionante, não é? E quando você vai para o capítulo 20 de Apocalipse, aí você encontra o milênio, uma pausa, 1000 anos de paz, 1000 anos em que esse planeta vai ficar vazio e escuro, 1000 anos onde o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios mortos. Quando você vai para o capítulo 21 de Apocalipse, aí você descobre a grande promessa de Deus de um novo céu e de uma nova terra. Deus enxuga as lágrimas, Deus tira a dor, o sofrimento, Deus acaba com o mal. No capítulo 21, Deus anuncia a nova Jerusalém, anuncia o novo céu e a nova terra, anuncia a eternidade para mim e para você. Não é impressionante isso? Quando você vai para o capítulo 22, aí você encontra a descrição da vida eterna, detalhes sobre o novo céu e a nova terra, e quando você vai para o capítulo 22, verso 7, que é o texto que estamos lendo hoje, diz, bem-aventurado e santo, bem-aventuradas as pessoas que guardam as palavras da profecia, porque Jesus vem sem demora. O capítulo 22 termina com a seguinte frase, ora vem Senhor Jesus, venha logo nos buscar. Eu fiz uma recapitulação rápida dos 22 capítulos do Apocalipse, para você ter uma noção de que a coisa é muito interessante. Por isso, o capítulo 22, verso 7 fala assim, Jesus vem logo, Jesus está voltando. Felizes os que guardam as palavras da profecia. Eu quero convidar você a estudar a profecia. Eu quero convidar você a gastar tempo estudando as profecias apocalípticas. No dia em que você estudar as profecias e começar a entendê-las, sua vida vai mudar. As dúvidas desaparecerão. Você vai entender por que tantas religiões, por que tantas denominações.
Você vai entender esse emaranhado de mensagens religiosas na TV, no rádio, na internet o tempo todo. Quanta coisa, é uma Babilônia. Mas para você entender tudo isso e separar o trigo do joio e saber o caminho certo, você precisa conhecer as profecias. As profecias vão abrir seus olhos, sua mente. Você vai conhecer toda a verdade e vai se cumprir na sua vida João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Dá para ter uma ideia do que diz Apocalipse 22, verso 7, não é? Venho sem demora, bem-aventurados os que guardam as palavras da profecia. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa evangélica, uma pessoa cristã, como eu, como você. Só que essa pessoa, ela estava na igreja há muitos anos. Nasceu naquela fé. Só que tem um detalhe. Essa pessoa não sabia quase nada da Bíblia. O que essa pessoa sabia era basicamente: glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Bom, isso daí qualquer um sabe. Mas no diálogo com essa pessoa, eu fiz algumas perguntas a ela. Eu perguntei assim: você sabe o que é o selo de Deus? Não, não sei. E a marca da besta? Não, também não sei. Você já fez um estudo sobre o santuário? Não, ainda não. Você sabe, de acordo com a Bíblia, como vai ser a volta de Cristo nos seus detalhes? Não, não sei. E eu fiz perguntas assim da Bíblia. E eu percebi que esta pessoa não tinha o conhecimento. Cuidado, porque se você não tem o conhecimento, você será facilmente enganada por qualquer vento de doutrina. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão transformando a igreja, a religião, num comércio. Isso é muito sério. Tem muita coisa que acontece nos bastidores que você não sabe. Por exemplo, você sabia que muitas vezes um pastor vende a igreja dele com membro e tudo? Às vezes você é vendido e você não sabe que está sendo vendido. De repente, você recebe a notícia: olha, mudou o ministério. Era o ministério X, agora é o ministério Y. Ah, que legal, trocou o pastor. Às vezes você nem sabe, você foi vendido, meu amigo. Entendeu? O que era o dono antes, ele vendeu. Ele fez uma negociação. Ele vendeu você. O que você acha? Não é o fim da picada? É o fim da picada. Por que eu estou falando isso? Porque Apocalipse 22, 7 fala assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Ou seja, estude a Bíblia. Dedique tempo para estudar a Bíblia. Somente assim você não será enganado. Porque muita gente está enganada. Muitas pessoas vão no embalo da música, no embalo das promessas feitas nas igrejas, dos milagres mirabolantes. Muitas pessoas vão nessa onda e esquecem de estudar a Bíblia. Meu amigo e minha amiga, é preciso estudar a Bíblia. Por isso que a bem-aventurança de hoje é: felizes os que guardam as palavras da profecia. Por exemplo, você sabia que tem uma profecia na Bíblia que diz que as igrejas vão se unir contra a verdade? Sabia disso ou não? Você sabia que a Bíblia fala de um ecumenismo diabólico? Um ecumenismo onde as igrejas e religiões estão se unindo, já estão unidas. Só que quando você fala em união, pode passar uma mensagem legal, positiva: ah, que bom que estão unidos. Porque a união, em tese, é interessante. Mas só é interessante se a união for de acordo com a Bíblia. Porque se as pessoas se unirem contra os 10 mandamentos, contra as verdades bíblicas, isso não é interessante. Isso é diabólico. Você sabe que na história da Bíblia nós encontramos 2 momentos em que aconteceram grandes uniões. Talvez um pouco mais, eu vou citar apenas 2. Uma delas foi lá na Torre de Babel, quando as pessoas se uniram para construírem a Torre de Babel, com propósitos espúrios, com propósitos antibíblicos. Quando aquele povo se uniu, um ecumenismo, Deus teve que fazer uma intervenção e confundiu a língua deles.
Agora, tem um outro momento em que o povo de Deus se uniu. Foi no Pentecostes, Atos 2. Quando o povo de Deus se uniu ali, dentro do propósito correto, Deus derramou o Espírito Santo. E foi um Pentecostes. E o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Entendeu? Então, se você não tem o conhecimento das profecias, você vai ser enganado. Totalmente. Recentemente, apareceu o líder da igreja romana, o Papa. Não esse que está agora, o anterior. Ele apareceu, esse está agora também. Esse está agora também. Convidando as pessoas a se unirem. Não parece interessante? Parece bonito. Só que a pessoa que não conhece a Bíblia, ela diz assim, isso sim, isso é que tem que fazer, que lindo, finalmente alguém está fazendo uma coisa boa. E quem não se une, vai ser taxado como alguém que é separatista, que é fundamentalista, que é fanático, que não vive o que prega. Mas cuidado, se você não conhecer a Bíblia, você vai comprar gato por lebre. Mas se você conhecer a Bíblia, aí você vai entender o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. O detalhe todo é esse. Por que nós estamos dedicando um programa inteiro falando dessa bem-aventurança de Apocalipse 22, verso 7? É justamente por isso. E quando você vai para Apocalipse 1, verso 3, sabe o que diz lá? Diz assim, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que obedece, porque o tempo está próximo. Foi Jesus quem disse em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Hoje, eu quero desafiar você, eu quero convidar você a se debruçar nesse livro, entendeu? Você talvez tenha uma Bíblia nova, comece a estudá-la, comece a marcar, comece a fazer uma pesquisa profunda. Ou talvez a sua Bíblia seja uma Bíblia já velhinha, olha como está a minha, dá uma olhada. Vou te mostrar, essa daqui, essa Bíblia, eu estou usando só para os programas do Arena e também do Decifrando, que é o programa que eu tenho em espanhol. Essa Bíblia já está velhinha, está bem surradinha, mas eu gosto dela, porque eu pego uma Bíblia, estudo a Bíblia, marco tudo e guardo. E vou guardando as Bíblias marcadas. E eu estou fazendo isso aqui agora, só que essa Bíblia aqui não aguentou, porque a gente mexe muito com ela, então ela ficou desse jeito aqui. Mas eu vou mandar arrumar. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se a sua Bíblia é nova ou é usada, não tem nada marcado ou tem marcado, isso não importa. O que importa realmente é você estudar a Bíblia e as profecias. Entendeu? E eu quero ler um texto, e em seguida vamos sentar ali na minha poltrona. Olha o texto que eu quero ler com você. Vamos para Provérbios. O livro de Provérbios é um livro interessantíssimo. Muitas vezes a gente não dá muita bola para ele, mas ele é muito importante. Olha só o que a gente vai ler aqui em Provérbios. Esse texto aqui, ele mostra claramente o que Deus quer de você e de mim. Eu quero pegar aqui um texto, quer ver? Eu tenho dois, eu vou ler um dos dois somente. Esse aqui, Provérbios 29, cadê aqui? Provérbios, capítulo 29, verso 18. Vamos ver se eu tenho ele aqui. Aqui eu tenho, olha que texto, olha que texto. Isso aqui é cirúrgico, olha só. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que você achou? Vem cá, vamos sentar ali? Vem cá, vamos sentar aqui. Chega mais perto, por favor, pode se aproximar, a casa é sua, o Arena é seu e nós somos uma família. Pode vir mais perto, chega mais. O texto diz assim, se não há profecia, o povo se corrompe. Mas essa profecia aqui não é aquela assim que o pessoal fala assim, Deus está me revelando que aqui tem uma pessoa que está desempregada. Não, não é isso. Isso nem é profecia. Deus está me revelando que aqui tem um casal que vai se separar. Por favor, né? Faça-me o favor. Isso não é profecia, isso não é nada. Pode ser adivinhação, mas não é isso que está falando aqui. Aqui está falando o seguinte, não havendo profecia, o povo se corrompe. Sabe o que é isso? Se as pessoas não conhecerem as profecias bíblicas, elas se corromperão, estarão corrompidas. Então, a bem-aventurança de hoje é bem-aventurado quem guarda as palavras da profecia. Se você não conhecer as profecias, você vai se corromper, espiritualmente falando, e vai perder a salvação. Então Deus está chamando você para dedicar tempo e estudar esse livro.
especialmente as profecias. E aí? O que você acha? Dá para fazer isso ou não dá? Claro que dá. Então eu quero lhe convidar a fazer um curso bíblico conosco. Nós temos um curso bíblico de graça. Não, temos vários. Se você entrar em contato com a Novo Tempo, se você ligar para cá ou mandar uma mensagem, você vai poder escolher o curso que você quer fazer. Eu sugiro um curso do Apocalipse. Nós temos o curso do Apocalipse do Bíblia Fácil e temos o curso do Apocalipse do nosso programa, que está no canal do YouTube, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Ali você faz o curso na sua própria casa. Ali você examina passo a passo. E aí, você será bem-aventurado. Aceita o desafio? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração e depois da oração, você vai entrar no site que aparece aqui na tela, que é encontreumaigreja.com.br. Vá até lá e diga à liderança da igreja, fala assim, eu assisto a Novo Tempo, eu assisto a Arena e o pastor Luiz me convidou para vir aqui. Eu quero fazer um curso bíblico profundo sobre profecias. Eu quero aprender mais das profecias. E você vai aprender e vai ser abençoado e vai ser bem-aventurado. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque hoje meditamos em Tua Palavra e vimos o poder dessa palavra, o poder que transforma, o poder do Senhor que criou, que resgatou e que está disponível para cada um de nós. Que a Tua Palavra, o poder dela, possa atuar fortemente na vida dessa mulher, desse homem, desse casal, dessa família. E que hoje o Espírito Santo faça essa obra no coração dessa pessoa. Que a partir de agora essa pessoa dedique mais tempo para estudar as profecias, para conhecer os princípios bíblicos, para conhecer os fundamentos bíblicos, para que ela não seja enganada por tudo que acontece lá fora, mas que a verdade esteja clara para ela e que ela seja liberta pelo conhecimento da verdade. É o nosso pedido e nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém.